Salve, salve, galerinha da Aula Paraná, tudo bem com vocês? Prof. Jorge na área com uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio. E hoje, para vocês, um conteúdo bem legal, bem bacana, que é Virologia. Vamos falar um pouquinho sobre os vírus, sobre como os vírus eles conseguem se passar por uma linha de montagem no interior de uma célula, se eles são considerados vivos ou não. Tá? Então vamos tentar entender um pouquinho sobre esse mundo microscópico e mirabolante dos vírus, tudo bem? Então, os nossos objetivos da aula de hoje, acompanhem comigo lá no slide, são entender a constituição dos vírus, que é a parte de morfologia dos vírus, quais são as estruturas presentes nesse grupo, e também compreender como um vírus infecta uma célula. Mas para isso, pessoal, vou deixar uma perguntinha para vocês. Os vírus podem ser considerados seres vivos? Essa é uma questão bastante discutida dentro da biologia. Alguns autores defendem que os vírus são considerados seres vivos, outros consideram que os vírus não são considerados seres vivos. É possível assistir também a aula que fala sobre características gerais dos seres vivos para você tirar a sua própria conclusão. Mas eu trouxe aqui duas ideias, ou seja, duas vertentes principais que vão estar defendendo a ideia dos vírus serem vivos ou dos vírus não serem vivos. Acompanhem aqui comigo no slide. Na biologia, tudo a gente tem de depende. Tá? Então, na biologia nada é específico, depende do ponto de vista. Então, as duas principais vertentes que nós vamos ter dentro da definição se o vírus é vivo ou não, ele é vivo porque ele apresenta material genético, DNA ou RNA, ou ele pode apresentar DNA de fita simples, então é uma variabilidade muito grande na constituição viral, e eles possuem capacidade de evoluir. Então, quem defende que os vírus são seres vivos, eles vão defender esses dois principais pontos aqui. Já quem defende que os vírus não são seres vivos, coloca a ideia de que eles são seres acelulares, ou seja, não possuem célula, não possuem metabolismo, ou seja, eles não conseguem ter uma reprodução sem depender de um outro organismo, e são parasitas intracelulares obrigatórios. Tá? Então, pessoal, durante a aula que vai se desenvolvendo nesse momento, você pode tirar as suas conclusões, se vírus é vivo ou se vírus não é vivo. Comente o que você acha, seres vivos, vírus são considerados seres vivos ou não. Registre também no seu caderno essa informação de acordo com a sua opinião após a aula de hoje. Vamos lá? Acompanhe comigo essa reportagem aqui, ó, que vai falar sobre vírus. Vida e obra dos mais intrigantes dos seres. O coronavírus é apenas o herdeiro de uma tradição. Do herpes à Covid-19, entenda como os vírus moldaram a vida na Terra e a história da civilização. E a pergunta é, como que os vírus afetam as nossas vidas? Tá? Várias pandemias que assolaram o mundo mudaram drasticamente a vida da espécie humana. Tá? E também, se nós formos fazer uma análise do DNA, tanto da nossa espécie quanto de outras espécies, parte desse DNA tem composição de DNA viral. Tá? Então, evolutivamente, os vírus participam de toda a evolução do planeta, das espécies, presentes no planeta Terra. Então, os vírus eles são importantes para a sociedade que nós compreendemos hoje em dia, a forma como a vida está presente nos dias de hoje, tudo bem? Vamos acompanhar aqui no nosso slide as características gerais dos vírus. Vamos fazer uma breve leitura aqui. Eles são causadores de inúmeras doenças, os vírus são muito temidos, porque os vírus nem sempre eles vão estar sendo responsáveis por doenças graves, tá? Então os vírus podem causar doenças mais leves e brandas, que faz parte do ciclo reprodutivo. São acelulares, medem cerca de 20 nanômetros, então eles são várias vezes menores do que 1 milímetro e podem ser vistos no microscópio eletrônico. No microscópio óptico, que algumas escolas apresentam, não é possível ver os vírus, tá? Alguns cientistas não os consideram vivos, pois eles não têm capacidade de se reproduzir sozinhos, dependendo de alguma célula viva de animais, de plantas ou de bactérias para sobrevivência. Morfologicamente, eu trouxe aqui para vocês a estrutura do nosso vírus modelo, que é o bacteriófago.
Tá? Então, o bacteriófago, ele é um vírus que ataca bactérias e ele tem a seguinte composição estrutural. Uma capa proteica, uma capa de proteína ou cápsula de proteína. Alguns vírus, pessoal, como o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, ele vai apresentar uma capa de lipoproteína, uma capa que vai ter gordura também. Quando você lava suas mãos com água e sabão, você elimina essa capa de gordura de lipoproteína, deixando liberado esse material genético, ou seja, o vírus não consegue mais se reproduzir, já que essa cápsula de proteína é mega importante para reconhecimento celular, como nós vamos ver no ciclo de vida daqui a pouquinho. Vamos continuar? Então, nós temos aqui o bacteriófago, que vai apresentar um genoma, pode ser DNA ou RNA, vai depender do grupo, tá? E aqui eu estou tendo uma visão 2D desse vírus aqui. Ele tridimensionalmente parece uma navezinha, tá? E eles podem ter formatos diversos, ó. Então aqui eu tenho um bacteriófago, mostrando aqui o formato com cabeça e cauda. Eu posso ter um vírus filamentoso, posso ter um vírus icosaédrico, posso ter um vírus circular. Então, existe uma variedade de formatos virais, mas a constituição de uma capa de proteína e material genético é mega importante e presente em todos eles. Vamos recordar um pouquinho sobre o dogma central da biologia molecular. O dogma central da biologia molecular, ele traz a seguinte estrutura. Eu tenho lá o meu DNA, que tem as informações genéticas do indivíduo. Essas informações vão ser codificadas na forma de proteína. Tá? Isso é importante porque o vírus ele vai utilizar dessa maquinaria para poder produzir novos vírus. Vamos observar aqui no slide? Eu tenho aqui um DNA que vai ser transcrito para um RNA mensageiro que vai ser traduzido para uma proteína. Tá? Então, é importante a síntese de proteínas para a manutenção do organismo. E como que o vírus vai agir aqui? Vamos imaginar que o DNA é uma receita que vai dizer como nós somos. Ali vai estar sendo produzida proteínas que vai constituir o nosso corpo, por exemplo, a melanina, a queratina. E agora, se eu substituo essa receita por DNA viral, o que vai acontecer? Ao invés de eu produzir as proteínas necessárias para o meu organismo, a minha célula começa a produzir novos vírus, beleza? Vamos aqui para o nosso quiz. Os vírus são seres acelulares que dependem da célula e da maquinaria celular para a reprodução. Por esse motivo, são chamados de alternativa A, parasitas intracelulares obrigatórios, alternativa B, procariontes, alternativa C, eucariontes ou alternativa D, pluricelulares. E então, pessoal, conseguiram responder ao nosso quiz? Quem assinalou que os vírus são seres parasitas intracelulares obrigatórios, acertou, tá? Então, como eles são acelulares, eles dependem da célula para poder fazer a produção de novos vírus ali, tudo bem? O que é ser vírus? Então, tem alguns pontos bem importantes aqui. Eles parasitam células, tá? Então é importante nesse aspecto, que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles têm ausência de metabolismo próprio, justamente por isso que eles precisam invadir
as células e eles têm presença de material genético. Nós já abordamos que os vírus eles são compostos por uma capa de proteína, uma cápsula proteica ou de lipoproteína, em caso de alguns vírus, tá? E eles vão apresentar um material genético que pode ser ou DNA ou RNA. E eles têm um lema: invadir e conquistar, ou seja, invadir um organismo e reproduzir dentro desse organismo. Só que tem um detalhe: para um vírus, o sucesso não é eliminar o organismo, porque se ele elimina o organismo, ele mata o seu hospedeiro, ele não vai ter mais como continuar produzindo novos vírus. Então, quanto mais tempo ele mantém esse organismo sob o seu controle, melhor. Tá? Vamos pegar um exemplo do SARS-CoV-2. Ele tem um período de incubação viral ali em torno de 14 dias até aparecer os primeiros sintomas. Então, esse período de incubação é quando o vírus vai estar se reproduzindo, tá? Vai estar produzindo novos vírus no interior das células. Para o vírus isso é muito bom, porque ele vai estar sendo transmitido sem que o hospedeiro perceba a sua presença. Tudo bem? Vamos acompanhar aqui no slide também o ciclo de vida de um organismo ou de um vírus modelo. Então, novamente, eu trouxe o bacteriófago, porque é a partir dele que nós vamos entender o ciclo reprodutivo ou o ciclo de vida dos vírus. A gente até menciona ciclo de vida por não ter outra alternativa. Pode ser ciclo de produção, ciclo de montagem, tá? Mas alguns autores, lembrando, que consideram vírus vivos ou não vivos, tá? Então, aqui eu estou mostrando tridimensionalmente um pouquinho ali o bacteriófago invadindo uma bactéria, na verdade explodindo já a bactéria. Então nós vamos ter aqui que os vírus eles vão infectar células especificamente. Por exemplo, vírus que vai infectar seres humanos, só infecta seres humanos, óbvio, que pode sofrer adaptações para poder infectar outros tipos de célula, como foi, por exemplo, o caso que aconteceu com o vírus do SARS-CoV-2, que ele vai migrando de um ser vivo para o outro a partir do processo de adaptação, então a partir do formato de algumas proteínas específicas para poder invadir as células. Tá? Então, geralmente nós temos especificidade viral. Além disso, nós vamos analisar aqui no slide que eu tenho vírus, no caso do bacteriófago, ciclo lítico e ciclo lisogênico. Vamos entender isso daqui analisando essa figurinha ali que está passando para vocês, o GIF. Tá? Então, tem um ciclo lítico, onde a célula que é infectada e os vírus eles vão comandar todo o processo em seu interior. Então, a célula fica totalmente inativa. Tá? Então, o vírus ele vai assumir o controle, ele vai inserir seu material genético no material genético da célula, tá? E depois que ele faz isso, esse material genético vai passar por uma leitura, então ele vai ser lido pela célula. Então a bactéria, ao invés de produzir os nutrientes essenciais para a sua sobrevivência, ela produz novos bacteriófagos, e esses bacteriófagos, eles são tantos que são produzidos dentro da célula que ela explode, liberando esses novos vírus para invadir novas células. Tá? Então, ciclo lítico, eu vou apresentar lise da célula bacteriana. E eu tenho também o ciclo, aqui está um resumo, já vamos falar do lisogênico, perdão, um resumo do ciclo de vida lítico. Então, eu tenho algumas etapas, que é a absorção, penetração, desnudamento, transcrição, mas o que é importante lembrar é que no lítico ocorre lise bacteriana, tá? Ou seja, quebra dessa célula bacteriana, ela explode devido à grande quantidade de bacteriófagos em seu interior. Notem aqui que eu tenho a inserção desse material genético viral. Esse material genético viral vai controlar a bactéria para que haja a produção de novos vírus. Tá? Já no ciclo lisogênico, ele vai acontecer um pouquinho diferente. Tá? Então, ele vai inserir o seu material genético, o genoma viral, ele vai ser inserido na bactéria, e esse genoma, ele é replicado, tá? Ele vai passar de uma célula para outra a partir da cisparidade, tá? Da divisão binária que a bactéria vai sofrendo ali, e essas bactérias vão ter o genoma viral no interior delas. Vai chegar um momento que esse genoma viral ele é ativado e entra no ciclo lítico, ou seja, ele produz novos vírus dentro da bactéria e vai ocorrer da mesma forma. Tá? Então, ele vai explodir a bactéria também.
Então, aqui eu tenho um pouquinho do ciclo lisogênico, tá? Então, eu vou ter a inserção do meu material genético viral. Esse material genético viral vai se ligar ao cromossomo bacteriano e vai passando para as células filhas, tá? Pelo processo de divisão celular. Essas células filhas, elas vão ter esse material genético viral inserido no seu cromossomo. E vai chegar um momento que vai ativar, vai ser induzido o ciclo lítico e vai entrar na morte celular da bactéria pela quantidade de bacteriófagos em seu interior. E vamos a um exercício da Unesp. Acompanhem comigo. Os vírus são organismos obrigatoriamente parasitas, uma vez que só se reproduzem quando no interior de seus hospedeiros. Sobre os vírus, é correto afirmar que, alternativa A, apresentam características fundamentais dos seres vivos, estrutura celular, reprodução e mutação. B, são seres maiores que as bactérias, pois não atravessam filtros que permitem a passagem de bactérias. Alternativa C, são formados por uma carapaça proteica envolvendo o retículo rugoso com ribossomos utilizados na síntese de sua carapaça. Alternativa D, são todos parasitas animais, pois não atacam células vegetais. Ou alternativa E, pode desempenhar funções semelhantes aos antibióticos, ocasionando a lise bacteriana e impedir a reprodução das bactérias. Já retornamos com a resposta. Então, pessoal, conseguiram responder ao nosso exercício? Vamos lá, vamos analisar ele novamente? Ele pergunta aqui da Unesp, os vírus são organismos obrigatoriamente parasitas, uma vez que só se reproduzem quando no interior de seus hospedeiros. Sobre os vírus, é correto afirmar que a nossa resposta está aqui nesse segundo slide, que é, podem desempenhar funções semelhantes aos antibióticos, ocasionando a lise bacteriana e impedir a reprodução de bactérias. Em alguns países, utilizam bacteriófagos para tratamento de infecções bacterianas, tá? Mas ainda existem aspectos que não são tão adequados para estar trabalhando esse tipo de utilização dos bacteriófagos, dos fagos também conhecidos. Tá? Então, é importante fazer alguns registros da nossa aula de hoje. Anota aí. Então, nós temos aqui um pouquinho sobre o resumo sobre os vírus e sobre os ciclos lítico e lisogênico. Lembrando, pessoal, que é muito importante relembrar esses conceitos. Anota aí.
E então, pessoal, já fizeram o registro? Belezinha? Então, o que nós falamos na aula de hoje? Nós abordamos o que são os vírus, qual a morfologia dos vírus e a diferença entre o ciclo lítico e lisogênico presente nos bacteriófagos. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que todos estejam muito bem. Um abraço para vocês e tchau, tchau!